Paz, Senhor, a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Vamos continuar falando a respeito do Sermão do Monte. E hoje nós queremos falar em cima de Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje a respeito do sal e da luz. Jesus, ele nos coloca aqui na condição de sermos o sal da terra e sermos luz. O sal, ele tem, para nós entendermos exatamente do que Jesus está falando aqui, o sal ele tem suas propriedades. Nós sabemos que o sal ele é usado não só também como tempero, mas ele também é usado como um conservante. Na época de Jesus aqui, o sal vamos imaginar uma situação em que não existia, por exemplo, geladeira, né? A conservação dos alimentos, no geral, ela era feita a partir do uso do sal. Mas aqui Jesus está falando apenas do uso do sal como tempero, não está falando apenas do uso do sal como conservante. Existia para o judeu um significado muito mais profundo a questão do sal. Porque quando você, por exemplo, ia na casa de alguém e ali vocês compartilhavam o sal, falava de uma proximidade muito maior, falava de algo muito mais profundo. E também tem a questão principal aqui deste texto, relacionado ao sal, é o fato da aliança que Deus havia estabelecido com Israel. E o sal também ele era usado até na questão da aliança, da oferta, lá no livro de Levíticos, capítulo 2, né, vai falar também a respeito disso, vai falar da ordem de Deus, para quando a oferta fosse ser oferecida ao Senhor, lá no altar de sacrifício, ela tinha que ser temperada com sal. Isso foi colocado diante de Israel como um pacto de aliança. Eles firmaram isso como uma aliança diante do Senhor. Então toda vez que a oferta ia ser oferecida ao Senhor, ela era também temperada com sal. Então o sal aqui, para o judeu, ele não tinha apenas a função de preservar a comida, não só a função de temperar, mas ele também tinha um significado importante no que diz respeito à aliança do povo de Deus de Israel com o Senhor. E para nós, o que significa então entender este texto, entender esta palavra? Que nós somos o sal. Como nós vamos então conseguir ser o sal? Qual é de fato a importância de nós termos essa característica diante do Senhor e diante dos homens? Nós vivemos hoje, irmãos, e num mundo depois do pecado, a humanidade, a sociedade vive dentro de um mundo que ele vem a cada dia se deteriorando, vem a cada dia ficando pior, ficando mais sujo, mais imundo, mais distante de Deus, mais
podre diante da santidade do Senhor. E a igreja, como sal, ela vai exatamente trabalhar para que tudo isso que vem sendo destruído, deturpado pelo pecado, comece a ser transformado a partir de uma ação direta de Deus, por intermédio da sua palavra, mas Deus vai usar a igreja, Deus vai usar o seu povo, o povo da aliança, o povo que firmou com ele, através do sangue de Jesus Cristo, uma aliança com o Senhor. E por que nós precisamos ser o sal? Porque é a única coisa que vai permitir, que pode trazer uma transformação em tudo isso que vem sendo a cada dia mais e mais destruído, mais e mais deturpado, mais e mais, sabe, como eu posso dizer, sujo, né, pela questão do pecado que só aumenta, da iniquidade que só aumenta, desse distanciamento terrível que existe hoje entre o homem e Deus. E à medida em que os anos vão passando, à medida em que os dias vão acontecendo, o que nós temos percebido e observado é que o homem ele está a cada dia mais distante de Deus. E a cada dia o pecado ele tem mais força de destruição, tem mais força de causar a morte, o distanciamento entre o homem e Deus. E aí eu gostaria que você observasse, a começar pela tua vida e depois a começar pela tua realidade, por toda a realidade que cerca você. Se o teu comportamento, se a tua atitude, ela vem refletindo, na verdade, a presença de Deus na sua vida, e se você realmente tem essa característica do sal. E qual é a primeira característica que nós vamos destacar aqui? Você é alguém que pode ser usado, que pode ser observado, que pode ser, como eu posso dizer, imitado, melhor dizendo, porque você é alguém que Deus usa para a conservação da vida e não para a proliferação do pecado, não para o crescimento do pecado. Essa é a primeira característica que o sal nos chama a atenção. Ele era usado para a conservação da saúde do alimento. E nós, enquanto cartas vivas do Senhor, nós também somos, como exemplo de vida, alimento para as pessoas. E aí, mas aquilo que nós estamos oferecendo, aquilo que nós entregamos a nível de comportamento, a nível de atitude, a nível de representatividade do reino do Senhor, precisa estar devidamente salgado, sabe, para que ele preserve a vida, para que aquilo que somos, para que aquilo que falamos, para que aquilo que pensamos preserve a vida, preserve a aliança diante do Senhor. Então essa é a primeira característica que nós precisamos observar dentro deste texto. Aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que falamos, o nosso comportamento ele precisa refletir vida e ele precisa ser visto, observado como um comportamento que vai preservar a vida, ou seja, que vai aproximar o homem de Deus e vai fazer com que o homem sirva ao Senhor com alegria, com entendimento e com integridade. Mas o sal também, ele é usado para não só conservação da vida, mas ele é usado como tempero, ele é usado para que haja equilíbrio nas coisas, equilíbrio no sabor dos alimentos. Então vamos observar dentro disso que nós, enquanto sal, também precisamos não apenas conservar a vida, mas nós vamos trazer equilíbrio para esta vida. O nosso comportamento vai ensinar alguém, a nossa atitude vai ensinar alguém, as nossas palavras também vai ensinar outra pessoa a ter equilíbrio no seu dia a dia, equilíbrio no seu comportamento.
vai ensinar que o crente, aquele que está no Senhor, é o homem, é uma mulher que consegue, mesmo no meio das circunstâncias ruins e difíceis, ele tem equilíbrio para conduzir as coisas. Nós vamos notar dentro do Sermão do Monte que tudo está diretamente ligado às bem-aventuranças. Por quê? Porque nas bem-aventuranças também observamos que a ação de Deus dentro do nosso ser, do nosso coração, através da palavra do Senhor, ela vai nos trazer essas características. Então o Sal fala primeiro de conservação da vida, o Sal fala de equilíbrio, o Sal fala de tempero que torna tudo equilibrado, mas o Sal também fala da aliança. Por quê? Porque o sal ele era usado, isso foi um decretado da parte do Senhor, que o sal deveria ser usado também para a oferta diante do Senhor no altar de sacrifício. Então o sal fala também da aliança que nós firmamos com o Senhor e que ela precisa ser preservada, que ela precisa ser conduzida com entendimento, que ela precisa ser honrada pela igreja do Senhor. Então um crente que é sal, o crente que é um sal, que realmente ele está exercendo a função para o qual ele serve, o crente ele também é aquele que preserva a aliança, ou seja, preserva o compromisso com Deus, preserva os valores do Senhor, preserva a integridade da palavra de Deus e zela por ela e vive por intermédio das verdades estabelecidas por Deus através da sua palavra. E aí Jesus ele finaliza essa questão dizendo assim, olha, mas se o sal perder o seu sabor, se ele se tornar insípido, para nada serve. É interessante também nós entendermos que o sal que era usado aqui nessa época não é exatamente o mesmo sal que nós usamos hoje, por exemplo, como tempero. Este sal que é refinado, que tem lá, né, propriedades um pouco diferentes, né? Esse sal que nós usamos, o cloreto de sódio, por exemplo, que é um sal que parece que nunca estraga. Talvez você nunca teve a experiência de um sal dentro da sua casa ter estragado, porque ele foi consumido antes que ele estragasse. Mas aqui nesta época, o sal ele não era todo ele preparado e refinado como esse que nós usamos hoje. Então ele tinha sim lá um período, um tempo limitado de uso, porque ele sim perdia sabor, perdia as suas propriedades e por conta disso ele tinha que ser lançado fora. E qual era, na verdade, a utilidade desse sal? Por isso a referência de Jesus, olha, para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. A região ali, né, por exemplo, onde tinha em Jerusalém, no templo e tudo mais, não nevava muito, mas nevava um pouco. Em um período curto do ano, né, faz muito frio. E aí o que acontecia? O sal ele era utilizado para ser jogado na neve, para que a neve fosse derretida e também porque tornava, né, a superfície um pouco mais porosa e ajudava no que diz respeito, por exemplo, ao piso escorregadio. Então ele era jogado no chão, aquele sal que não servia mais ele era guardado, acumulado e ele era lançado sim no chão para que as pessoas passassem, tivessem até condições de andar um pouco melhor. Então o sal não servia para nada, ele não tinha mais perdia a sua função, perdia a sua propriedade, e a utilidade que se dava para ele era exatamente essa, ele era jogado no chão para que as pessoas pudessem passar, a neve derretia e também tirava, né, aquela sensação do piso escorregadio. Ou seja, ele não tinha mais uma utilidade real, ele era apenas jogado no chão para que fosse pisado.
E isso é importante a igreja entender e nós atentarmos para isso. O crente que ele vai se desviando do seu verdadeiro propósito como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, que vai esquecendo dos parâmetros da aliança que foi firmada com Jesus Cristo, que vai esquecendo dos valores que Deus colocou dentro de nós por intermédio da sua palavra. E ele vai esfriando no seu comportamento, na sua atitude, no seu dia a dia com o Senhor. Esse crente, ele vai perdendo o seu sabor, ele vai perdendo as suas propriedades. E o resultado disso é a quebra da aliança, o resultado disso é um distanciamento do Senhor, e ele para nada mais serve. E nós temos presenciado ao longo da história e dentro também do nosso tempo contemporâneo, homens e mulheres que simplesmente, à medida que os anos vão passando, eles vão perdendo credibilidade, vão perdendo o seu valor, deixam de ser ouvidos, deixam de ser observados, e chega num ponto da sua vida, da sua existência, em que parece que eles se tornam absolutamente irrelevantes e as pessoas não querem estar perto, as pessoas não querem fazer parte do convívio, não querem mais ouvi-los, enfim, perderam a função, perderam a utilidade no reino e precisam. E aí Jesus ele vai falar de uma maneira muito dura que então não serve mais, então qual é a função dele? Nenhuma. E eu quero te chamar a atenção para isto hoje em nome de Jesus. Você que está diante do Senhor, que tem servido ao Senhor, observe os parâmetros da aliança que Deus firmou com você. Olhe para a tua vida e observe se o seu comportamento ele ainda possui essas características. A característica de conservação, a característica de tempero, de equilíbrio, mas principalmente a característica de aliança. Você está aliançado com Deus. E porque você está aliançado com Deus, você é alguém que as pessoas param para ouvir, que as pessoas param para observar, porque é importante ouvir, é importante saber o que você pensa a respeito disto ou daquilo, é importante ouvir as palavras que você vai dizer, porque é relevante ouvir o que você tem a dizer. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é alguém para quem as pessoas olham, você é alguém para quem as pessoas apontam o olhar e querem ouvir, porque de você sairá algo que vem da parte de Deus, então isso é importante ouvir. Observe a sua vida, observe o seu comportamento, porque nós não podemos perder esses parâmetros, porque se isso se perde, para nada mais serve a nossa religião, para nada mais serve a nossa credencial de cristão. Mas Jesus ele continua o texto falando sobre a luz. Olha, nós também somos a luz. E é muito sério isso aqui. Porque a luz ela é colocada num lugar de evidência, a luz ela é colocada no alto. Porque se ela for colocada embaixo da mesa, ela também perde a sua função. A luz ela precisa estar devidamente colocada no lugar de destaque do cômodo para que ela ilumine todo o ambiente. Mas tem um texto de Jesus que ele fala que a luz do corpo, a luz que nós temos são os olhos. Aqui a lâmpada do corpo são os olhos. E aí Jesus ele diz assim, olha, se o teu olho for bom, então todo o seu corpo ele é luz e ele está iluminado. Porém, se o seu corpo, se os teus olhos não forem bons, eles forem maus, então o teu corpo é trevas. Não existe luz em você. E o que significa então ter um olho bom, ter um olhar que seja considerado por Deus bom?
e realmente aqui está uma questão muito terrível no que diz respeito ao homem, no que diz respeito ao comportamento humano, no que diz respeito à vivência humana. Nós vivemos o tempo do consumismo, nós vivemos o tempo do ter, o tempo do possuir, o tempo do adquirir. E esta realidade natural e física que nós vivemos, ela é extremamente perigosa, ela é extremamente delicada. Por quê? Porque este tempo do consumismo e a nossa carne, é importante nós entendermos isso, a nossa carne, ela tem prazer nestas coisas. A nossa carne, ela tem prazer no ter, no possuir, no poder a qualquer custo. Porque a nossa carne, ela não quer servir ao Senhor e ela não servirá a Ele. E por isso é importante nós olharmos e observarmos a vida a partir do olhar de Jesus. Porque o crente moderno, ele perdeu essa característica de enxergar o belo, de enxergar aquilo que é realmente precioso e tremendo. Nós hoje não temos mais prazer em observar, por exemplo, a beleza de uma flor, observar a beleza de um belo lugar, observar a beleza de um filho que honra o pai, de um pai que respeita o filho. Nossos olhos estão muitas vezes voltados, o olho do homem nos nossos dias, ele está voltado para coisas que são tão superficiais. Chama muito mais a atenção da humanidade hoje, e isso também está dentro da igreja, infelizmente. Chama muito mais a atenção uma casa linda, chama muito mais a atenção um carro extraordinário, chama muito mais a atenção uma conta bancária com um valor, sabe, considerável dentro dela. Chama muito mais a atenção coisas que são absolutamente superficiais. Não existe nada de errado em você, sendo abençoado por Deus, ter uma boa casa, ter uma boa conta bancária, ter, sabe, possuir bens, mas o nosso coração não pode estar aí. O nosso coração não pode estar enraizado e firmado nestas coisas superficiais. Jesus, ele fala a respeito destas coisas, e ele diz assim, olha, observe os lírios do campo, ninguém investiu eles, mas nem Salomão, com toda a sua sabedoria e toda a sua riqueza, conseguiu se vestir com a delicadeza, com a pureza e com a beleza de um lírio. Jesus fala sobre os pássaros que não plantam, que não, sabe, mas eles têm lá o seu ninho, para eles não falta comida. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando da simplicidade da vida, de você viver de maneira simples, de maneira tranquila, de maneira mais sóbria, porque isso vai trazer para você qualidade de vida. E isso é muito terrível, porque dentro da igreja parece que nós estamos andando na contramão dos ensinamentos do nosso Senhor. E aí Jesus termina dizendo, né, eu vou ler novamente aqui o versículo 16 do capítulo 5, que diz assim, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o que a sociedade precisa ver dentro da igreja? Boas obras. Uma atitude coerente, uma atitude que glorifique o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, vão olhar para nós, enxergando as nossas boas obras, elas glorificarão ao Senhor. Mas tudo começa pelos olhos. Tudo começa por aquilo que me chama a atenção. E aí eu falei, por exemplo, de coisas materiais, mas vamos falar do comportamento humano. Hoje os nossos olhos estão voltados, a maioria dos homens,
e infelizmente dentro da igreja também, para a promiscuidade, está voltado para a prostituição, está voltado para a sensualidade, está voltado para coisas que nos afastam completamente de Deus. E aí Jesus diz que ter luz é isso. Olha, o que, na verdade, o que significa refletir luz? Significa que o meu comportamento, ele glorifica a Deus, e por isso a minha luz está resplandecendo, e os homens vão olhando para mim, vão enxergar o que? Deus glorificado. E isso é muito sério. Eu não vou conseguir glorificar a Deus no meu comportamento se o meu olho é ruim. Se eu estou olhando, observando, se o que chama a minha atenção não são os valores de Deus, não são os valores da palavra do Senhor, mas essas coisas naturais que chamam a atenção de toda a sociedade. E aí eu quero, neste dia, neste momento, chamar você para entender algo muito sério. As nossas atitudes, o nosso comportamento só será luz se este comportamento glorificar a Deus. Mas eu só consigo glorificar a Deus se a lâmpada do corpo, que são os olhos, forem bons. Se o meu olho estiver voltado para as coisas do Senhor, se estiver voltado para as coisas que são realmente consideradas por Deus coisas de valor. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se de repente você olha para a tua vida e você percebe que você é um sal que já está perdendo o sabor, porque perdeu os valores, se você enxerga você e observa que o teu olho ele já não ilumina tanto, ele já está se tornando em trevas, porque você está com os olhos voltados e fitos naquilo que não são propriamente dito coisas que Deus valoriza. Se o seu comportamento não glorifica o nome do Senhor, se as tuas palavras não glorificam a Deus, se a tua atitude não glorifica a Deus, então você não tem luz em si. Os teus olhos são ruins, os teus olhos são maus. E se o seu olho é mau, então você não tem luz em você, você tem trevas em você. E há uma necessidade muito grande de que a igreja compreenda isso. Porque nós fomos chamados por Deus, nós somos trazidos para a realidade do Evangelho a fim de que glorifiquemos o nome do Senhor com as nossas vidas. Por isso eu te convido neste momento a refletir a tua vida, a olhar para a palavra do Senhor, mudar o seu comportamento e glorificá-lo com tudo aquilo que você tem. Amém? Deus abençoe a todos vocês. E eu aguardo vocês aí para a próxima semana. Amém? Deus abençoe a todos.